sua Bíblia em João, se for possível, se você tiver com a sua Bíblia aí, João capítulo de número 6, no versículo de número 65. Oh, glória! João capítulo 6, verso 65, está escrito assim. Aleluia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, desde este momento, desde aquele momento, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos tornam para trás? Porque muitos deixam Jesus? Porque muitos deixam a caminhada cristã? Porque que muitos, apesar do tempo, que às vezes estão na igreja, professar, crer em Cristo Jesus, porque que muitas pessoas voltam para trás? E o que acontece quando alguém deixa Jesus? Primeiro nós temos duas situações. A primeira é porque muitos tornam para trás. Porque aqui nos versículos que nós lemos, meus irmãos, desde aquele momento, desde então, indica que Jesus falou algo ali que não agradou os ouvidos de uma grande multidão, né? E a partir daí, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, veja bem, era discípulo de Jesus, eram seguidores de Jesus, tá bom? Eram seguidores que já seguiam Jesus já por um percurso, eram seguidores que já seguiam Jesus por um tempo. Mas aí, a partir deste sermão que eles ouviram, que não agradaram os seus ouvidos, eles voltaram para trás. Como pode? E aí a gente vê o que aconteceu só nesse versículo aqui, no versículo 66, a gente observa o que acontece com aqueles que abandonam, aqueles que tornam para trás. Tá, por que muitas pessoas deixaram Jesus então? Muitos dos seus discípulos. A gente vai observar do versículo 1 até o versículo de número 15 que uma multidão seguia Jesus, tá bom? Além dos discípulos, uma multidão cercou Jesus ali e, à primeira vista, já de primeira a gente observa que esse povo parecia estar sedento para ouvir a voz de Jesus, a mensagem de Jesus, mas na verdade esse povo estava sedento de milagre. Esse povo queria milagres, queria ver Jesus fazer milagres e, claro, receber as bênçãos, receber os milagres que Jesus poderia fazer. E de fato, Jesus operou um grande milagre. Só que o milagre que Jesus vai operar, no capítulo 6, Jesus tinha um propósito. Irmãos, então até o versículo 15, observa, Jesus multiplicou os pães, o povo encheram a sua barriga e retornaram para a sua casa. Certo? Então a primeira lição que nós temos aqui, o primeiro ponto que nós temos aqui é, Jesus multiplicou o pão, mas não podemos olhar apenas para a multiplicação do pão. Nós precisamos entender o seguinte, Jesus tinha algo para ensinar, Jesus tinha algo mais importante para o ser humano do que simplesmente o pão que eles comeram e saciar a sua fome. Por quê? Porque o pão que eles comeram ali, no dia seguinte, eles teriam necessidade novamente de encher a barriga novamente, porque aquele pão sustentava apenas naquele dia. Logo, a escassez, logo, a necessidade bateria em suas portas de novo. Então, com isso, Jesus tem algo interessante para ensinar para aquele povo que eles precisavam de algo além, algo mais importante, algo que de fato poderia supri-los, né? Algo que de fato poderia preenchê-los para sempre. Então, enquanto Jesus ensina isso aqui, aí a gente vai ver que Jesus também tem algo para ensinar para os discípulos. No versículo 16 até o 21. Jesus, o texto vai dizer para nós que os discípulos estão em alto mar
e de repente eles sobrevieram uma grande tempestade. Os discípulos estão ali, meus irmãos, já sem saber o que fazer, porque estava prestes a naufragar, a perecer. Os discípulos estão apavorados. E cadê Jesus? Jesus estava lá na montanha, orando ao Pai, buscando em oração. Imagina que desespero. Poxa vida, Jesus nos colocou neste barco, nesta embarcação. E cadê Ele? Não está aqui conosco. Porque a gente sabe que quando Jesus está presente, irmão, as coisas são diferentes. A tempestade pode até vir, mas Jesus ali traz segurança, porque a gente sabe que de fato Jesus pode acalmar a tempestade. E às vezes o problema é que as situações vêm e a gente procura a presença de Deus, não começa a sentir, e isso, a ausência de Jesus, traz para o nosso coração um desespero terrível. Porque quando você tem convicção, quando você, embora não sente, mas tem a convicção que Cristo está com você, só o fato de Cristo estar com você já traz conforto, já traz esperança, não é verdade? E aí eles procuram Jesus, cadê? Só que Jesus sabia de tudo, tanto que neste exato momento, quando os discípulos já pensavam que já ia perecer, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Isso eu acho interessante. Jesus chega sempre na hora certa. Jesus está caminhando, e aí os irmãos já conhecem a história. Jesus depois entra no barco, acalmou a tempestade, o mar se torna em bonança e eles chegaram do outro lado. O que Jesus está ensinando para isso? Mais uma vez, ele multiplicou o pão lá atrás e agora está ensinando mais uma vez que mais importante do milagre é aquele que faz o milagre. Podemos receber, meus irmãos, muitos milagres, mas precisamos de Jesus. Jesus é muito mais importante do que a multiplicação, do que os pães que foi multiplicado. Jesus é mais importante, meus irmãos, do que o milagre em si. Agora a tempestade veio, o discípulo estava perecendo. Ali eles reconhecem, meus irmãos, que eles precisavam de Jesus no controle. Precisava de Jesus na frente, precisava de Jesus ali para acalmar aquela tempestade. Por isso eu quero recapitular isso aqui, eu quero deixar claro. Tá bom? Tem muita gente que contenta apenas com milagres. Segue Jesus apenas por causa do milagre. Mas nós precisamos entender que apesar dos milagres, nós precisamos de Jesus na direção da nossa vida. Do versículo 22 até o 25, aquela multidão que havia experimentado do milagre, havia visto o milagre e usufruído daquele milagre, comeram dos pães, aí já passou ali algumas horas, já era o dia seguinte, e agora? Estamos com fome de novo. Vamos atrás de pão, vamos atrás da bênção, vamos atrás do suprimento, da provisão. E aí, eles vão fazer um esforço, meus irmãos, tremendo. Quando eles voltaram para o lugar, cadê Jesus? Não estava. Cadê o discípulo? Não estava. Procuraram Jesus, cadê Jesus? Mas na verdade eles não queriam Jesus, eles queriam a multiplicação de pão novamente. E aí, meus irmãos, como Jesus não estava, eles arrumaram ali barquinhos, né? E atravessaram do outro lado. E quando chegou do outro lado, já foram logo para os pés de Jesus. Senhor, quando é que chegou? Quando é que chegou aqui? E aí Jesus, como é soberano, onisciente, sabe todas as coisas, já foi direto, dizendo, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por causa dos sinais que viste. E aí Jesus vai dar uma lição. Mas eu vos digo, trabalhais antes não pela comida que perece, não pelo pão que vocês comeu ontem e hoje já está com fome. Olha que esforço vocês fizeram por causa do pão. Ou para ter a sua fome, apenas a sua fome saciada. Os pães vão perecer, a comida perece, bens materiais perecem. É por isso que nós vivemos, né, cada dia em busca de algo. Porque as coisas da terra, meus irmãos, perecem. Aí Jesus vai dizer assim, mas eu vos digo, trabalhai-vos antes pela comida que permanece para a vida eterna. E agora, é claro, uma observação, né? Uma observação. Jesus não anulou o esforço pelos pães ou pelas coisas materiais, tá bom? Jesus apenas traz algo à frente, ou é questão de prioridade. Então, antes de esforçar tanto pelas coisas que perecem, trabalhai antes pela comida que permanece para a vida eterna. Porque também tem gente que, se deixar, meus irmãos, quer
às vezes olha apenas por um lado, esquece do outro, das suas obrigações e responsabilidades, não é verdade? Aí observa bem, se todos nós, meus irmãos, nos esforçássemos, eu fico pensando assim, se todos nós nos esforçassem, pelo menos, esforçasse pelas coisas espirituais, pelo menos, como esforçamos para ter o dinheiro, para ter a fartura, mantimento, pão na nossa casa. Nós trabalhamos um mês todo, né? 8 horas por dia, esforçando ali para no final nós ter ali um bom salário, na verdade, ter o pão em nossa casa. A gente sabe que se a gente esforçar, a gente precisa esforçar para ter, e por isso a gente esforça. Às vezes trabalha até doente, glória a Deus, ótimo, a gente precisa trabalhar mesmo, mas imagina se nós nos esforçássemos para buscar a Deus como a gente esforça pelas coisas materiais. Pensa com você mesmo. Porque às vezes nos esforçamos 8 horas, até mais por dia, mas para Deus, para buscar as coisas espirituais, 2 horas é demais. 2 horas na igreja parece uma eternidade. 1 hora de oração parece uma eternidade. Então observa, irmão, Jesus está falando para aquela multidão. Buscai antes, trabalhai, esforçai antes pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, faça essa sem omitir aquela, mas antes, trabalhar, esforçar antes pela comida que permanece para a vida eterna. Então, que nós venhamos extrair lições aqui para a nossa vida, que nós venhamos nos esforçar mais, olhando para a eternidade, tá bom? Olhando para a eternidade, vamos investir no céu, vamos investir na eternidade. E vos não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ferruja, né? Aonde os ladrões minam e roubam. Antes eu vos digo, ajuntais tesouro no céu, na eternidade, aonde nada disso pode tirar ou destruir o vosso tesouro. Porque aonde estiver o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. Ou onde estiver o vosso tesouro, né? Ali também estará o vosso coração. Então, irmão, que nós possamos investir um pouco mais nas coisas espirituais. Porque as coisas da terra, embora precisamos investir, mas precisamos ter em mente também que a qualquer hora vai ficar para trás. E aí Jesus então fala, trabalhai pela comida que permanece. E essa comida que permanece para a vida eterna, Jesus estava apontando para ele mesmo. Aliás, até o pão que ele multiplicou porque ele queria mais na frente se comparar ao pão da vida. Assim como o ser humano precisa do pão físico para sobreviver, Jesus quer dizer, vocês precisam de mim também para sobreviver espiritualmente. Assim como o ser humano precisa do pão físico para sobreviver, a nossa alma também precisa de Cristo para viver eternamente ao lado de Deus. E aí Jesus, né, está lhe dizendo, eu que faço isso, eu posso alimentar com este pão da eternidade, porque de fato o pão da vida era ele mesmo. E aí a multidão, no versículo 28, disseram, pois que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu, creia, creia naquele que o Pai enviou. E é claro, esse crer aqui, meus irmãos, vai além de uma fé natural. Essa fé aqui, meus irmãos, este crer, vem de uma fé salvífica, de uma fé que é gerada pela palavra de Deus, que é gerada pelo Espírito Santo do Senhor. É uma fé salvífica, a fé que de fato te leva a renunciar o que for preciso para viver a vida de Cristo, que logo após Jesus vai falar sobre isso. Amém? A fé, este crer aqui, é uma fé salvífica, que te leva a renunciar a qualquer coisa que for preciso por amar a Cristo, para absorver a vida de Cristo. Todo mundo que realmente creia, acredita no Senhor, tem esta fé produz fruto. E um dos frutos a gente vai ver logo após, quando Jesus começa a se revelar ainda mais claro que ele é esse pão vivo que desceu do céu. Ele é esse pão vivo. E a multidão está querendo mais sinais. Que sinais fazes tu? Porque Moisés deu o maná lá no deserto para os nossos pais. Aí Jesus vai dizer, não, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, ele vos dá o pão vivo que desceu do céu. Isso apontando para ele. Dai-nos desse pão. Aí Jesus, vocês querem mesmo? Deus,
Versículo 34, disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Aí Jesus diz, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Vocês querem mesmo? Então venham a mim. Vocês querem mesmo? Então creia em mim, venha a mim, abra o coração para mim. Sabe? Olha que interessante, Jesus lança um convite sobre eles. Eu sou este pão. Glória a Deus. Eu sou este pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida. Esse foi Jesus que desceu do céu para dar vida ao mundo. João capítulo 3,16. E 35, e disse Jesus, eu sou o pão da vida. E tem outra coisa, aquele que vem a mim. Olha o vem a mim aí. Vem a mim. Vocês não querem este pão, não querem viver eternamente? Não quer salvação para a vossa alma? Então vem a mim, porque eu sou este pão. E quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa interessante. E aqui Jesus começa a trazer um sentido espiritual. Por isso que aqueles que se entregam ao Senhor começam, meus irmãos, a estar tão satisfeito, a estar tão contente, a viver tão... É um contentamento, uma satisfação tão extraordinária que você não sente mais necessidade de encher a cara com droga, não sente mais necessidade de encher a cara com bebida, não sente mais necessidade dos jogos, das coisas mundanas, meus irmãos. Você começa a perder o apetite pelas coisas mundanas e pecaminosas que outrora você amava. Sentia a necessidade de estar sempre preenchendo com essas coisas, porque senão ficava triste. Para se alegrar, você procurava sempre satisfazer com alguma coisa deste mundo. Mas Jesus passa a ser tão suficiente para a nossa alma, que você passa a não ter mais fome das coisas deste mundo, sede das coisas deste mundo. Mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes. Então Jesus estava diante da multidão, a multidão estava vendo Jesus, vendo o pão vivo que desceu do céu, contudo continuava desejando as coisas materiais. E aí, meus irmãos, Jesus vai deixar bem mais claro o que eles deviam fazer, porque agora, tá, mas só vinha o Senhor? Só isso? O versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus começa a falar sobre comer a sua carne e beber o teu sangue. Até o versículo de número 59, até o versículo 59, até o versículo 60, até o 59, né, Jesus está falando que era necessário comer a sua carne e beber o teu sangue. E aí no versículo 60 até o 61, a multidão começa a murmurar. Duro é esse discurso, quem é que pode suportar? Como assim, dar sua carne a comer? Como pode isso? Dar a sua carne a comer? Que coisa estranha, que sermão estranho é esse? Que coisa terrível. Mas Jesus estava dizendo, irmão, sobre comer a sua carne, beber o teu sangue. É importante nós entender isso aqui, que isso vai além de participar de uma santa ceia. Comer a carne de Cristo aqui nesse texto, beber o teu sangue, significa absorver a vida de Cristo. Absorver, receber a vida de Cristo. É renunciar à sua própria vida para viver a vida de Cristo. É se despir do velho homem e se revestir de Cristo agora. Sabe? É você tomar uma decisão e se entregar a Cristo de fato. E a partir desse momento, ter uma comunhão que eu gosto muito de chamar de um cordão umbilical, que nos liga ao Pai. E por ele nós somos alimentados, fortalecidos, agraciado, guiado todos os dias. A comunhão é isso. E para isso nós precisamos renunciar a nós mesmos, abrir mão dos nossos pecados, arrepender dos nossos pecados e assumir um compromisso de servir ao Senhor em espírito e em verdade, renunciando o que for preciso, porque tudo que nós renunciar por amor a Cristo vale a pena, já vale nessa vida, e muito mais quando nós partir desta vida para a eternidade. Porque você está abrindo mão de algo desta vida para investir na vida espiritual. Certo? Então, isso significa receber a vida de Cristo. E aí você sabe que é um processo, mas o Espírito Santo vai te ajudar, te direcionando, te libertando de tudo aquilo que não agrada ao Senhor,
até chegar ao ponto, como disse Paulo em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, não vivo mais eu. A vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já pensou chegar a este ponto? Você ser tão guiado pela vontade de Deus, ser tão transformado, seu caráter transformado, sua vida transformada, tão cheio de Deus a ponto de você falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser tão crente que agora não é você, a vida que você vive não tem nada a ver mais com aquela vida de outrora. Agora é a vida espiritual. Você está revestido de Cristo. Você vive por Ele e para Ele. Tudo que você vai fazer está embasado na palavra de Deus, pautado na vontade do Senhor. Tudo que você vai fazer está buscando a vontade do Senhor, buscando a confirmação de Deus, sabe? Procurando de tudo agradar o Senhor, viver para Deus. Isso significa comer da sua carne e beber o teu sangue. Absorver a vida de Cristo, viver para Cristo. Porque somente assim nós vamos alimentar de Cristo, que é esse pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. Somente assim teremos a vida de Cristo, alimentando dele, tendo comunhão com ele, estando vinculado a ele. E para isso nós precisamos nos entregar a ele. E não se preocupar com aquilo, pastor, mas eu faço tanta coisa ainda, preciso de... Irmãos, venha como está. Sabe, abra o coração, se esforça, e o Espírito Santo, ele vai agir de uma forma sobrenatural. E aí, meus irmãos, para terminar, os discípulos agora, os próprios, né, muitos discípulos e muita multidão, vendo que seguir Jesus não é algo superficial assim. Seguir Jesus não é algo apenas, sabe, levantar as mãos numa igreja, num culto, contextualizando para os dias de hoje, é claro. Não é somente na igreja, não é somente seguir Jesus. Não é somente estar seguindo a multidão. Está todo mundo indo, também vou. Não. Seguir Jesus exige um compromisso. Seguir Jesus exige disposição. Seguir Jesus, meus irmãos, requer esforço, dedicação, santidade. Exige o querer, o desejar. Exige compromisso, exige renúncia. Renúncia, e quando fala de renúncia, o sermão fica duro, o sermão fica pesado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que muitos então deixaram Jesus. Até aqui fica claro, fica evidente que muitos abandonam Jesus. Sabe por quê? Porque sempre seguiu Jesus com motivações erradas. Porque muitas pessoas deixam Jesus? Porque estas pessoas seguem Jesus por motivações erradas. Eu gostaria de perguntar para a nossa reflexão, qual é a motivação? Por que estamos seguindo Jesus? Será que a nossa motivação não está errada? Será que a motivação é apenas por uma cura que nós precisamos ou alguém da nossa casa? Será que a motivação de estarmos na igreja seguindo Jesus não é apenas para recebermos as bênçãos? E quando essas bênçãos falharem, quando Deus, por sua vontade, resolver nos provar, o que faremos? Quando Deus prova o crente se revela por qual motivação ele está seguindo Jesus. Aqueles que permanecem, entendeu o real propósito de seguir a Jesus. Agora, aqueles que seguem Jesus por motivação errada, simplesmente vão ficar revoltadinhos com Deus, vão abandonar a igreja, vão abandonar o evangelho, vão deixar a presença de Deus e fazer como isso, retornar, voltar para trás. Mas aqueles que entendem que de fato Jesus quando é provado, eles entendem, Senhor, posso perder tudo, menos a sua presença. Aqueles que seguem a Deus por motivação errada, deixa Jesus porque não recebeu tal bênção. Mas aquele que segue Jesus por motivação correta, prefere a presença de Deus do que a bênção que talvez ele buscou tanto e não recebeu. Porque Jesus é mais importante do que o milagre. Jesus é mais importante do que o pão que comemos ontem e hoje estamos já com fome. Então, porque muitas pessoas deixam Jesus? Porque seguem Jesus por motivação errada.
Anote isso aí, tá bom? Segue Jesus por uma motivação errada. E aqui precisa ficar a nossa observação. Precisamos tomar cuidado para não seguir Jesus, para não enfrentar tanta luta, caminhar tanto apenas por motivação errada. Disse o apóstolo Paulo: aqueles que seguem Jesus, pensando apenas nessa vida, é o mais miserável de todo. Agora vem a segunda parte. O que acontece com aqueles que deixam Jesus? Porque, observa, o que acontece com aqueles que deixam Jesus? Então, desde então, observa bem, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Isso aqui, irmão, observa isso. Não foi pouco. O texto diz que foi muitos. E já não andava mais com ele. Meu Deus do céu. Olha que coisa terrível. Vamos entender o que acontece então, e a gente vai terminar aqui agora com esse versículo. Primeira coisa, muitos retornaram, muitos voltaram para trás. Então, a primeira observação que nós precisamos observar foi muitos, não foi pouco, foi muitos que voltaram para trás, porque muitos seguiam Jesus por motivação errada, pensando apenas no que Jesus poderia fazer e não naquilo que Jesus era, ok? Quem deixa Jesus, a primeira coisa que acontece é que essa pessoa não fica parada, automaticamente torna para trás, começa a andar para trás. E isso reflete em toda a vida. Em todas as áreas da vida, a pessoa começa a andar para trás. Você pode ver isso, irmão. A vida de um desviado, para você ver. Aqueles que deixam Jesus, a primeira coisa que acontece é voltar para trás. Dá aquela caída, volta atrás. Isso é muito triste. Porque eu vejo muitas pessoas falando: eu vou só parar, pastor, eu vou parar só de congregar, eu vou parar apenas, não, eu vou continuar firme. Não, irmão, não existe. Contra as ondas da vida, ninguém fica parado. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Parado, ninguém fica. Então, a primeira coisa que acontece com aqueles que deixam Jesus é que ele volta para trás. Volta para trás. E aí, se a gente pegar uma linha de raciocínio, o que acontece com aqueles que viram para trás? Quem que não lembra da mulher de Ló? Não é verdade? Ela tornou para trás no seu coração, na sua mente, ela voltou para trás, olhou para trás ali, significa que ela começou a desejar o que estava ficando para trás, estava presa ao passado, ou as coisas que estavam ficando para trás, ela se tornou numa estátua de sal. Quem olha para trás, meus irmãos, disse Jesus, aqueles que tiram a mão do arado e tornam atrás, não é digno de mim, não é digno do reino de Deus. Todos aqueles que tornam para trás, para frente não vai. Tá certo? A recomendação da palavra de Deus é para nós caminhar, olhando para frente, caminhar para frente. É impossível você olhar para frente andando para trás, é impossível você andar para trás olhando para frente. Hebreus capítulo 12, devemos correr a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Cristo. Cristo está à nossa frente. Voltar para trás é deixar Cristo. Todos aqueles que deixam Cristo volta para trás. Segundo lugar, já não andava mais com ele. Quem deixa Jesus também deixa de caminhar com Jesus. Será que isso não significa perder a presença de Deus? Pastor, vou só dar uma parada. Pastor, Não, irmão. Deixar Jesus é perder a presença de Jesus. E por que eles estão deixando de caminhar com Jesus? Por que eles estão deixando a presença de Jesus? Simplesmente porque não entenderam que Jesus é mais importante do que o pão. Já em contrapartida, Pedro e os demais que ficaram, Jesus fala assim: não queres também com eles? Aí Pedro respondeu com uma palavra que para mim explica tudo, o porquê que esses voltaram para trás. Olha o que Pedro respondeu no versículo de número 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Não é para onde, é a quem? A quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna. Tu tens palavra de vida eterna. Então observa, a quem iremos nós? A quem iremos nós? Pedro está mostrando o seguinte: o Senhor é mais importante do que todas as bênçãos que o Senhor pode nos dar. O Senhor Jesus, nós seguimos o Senhor por causa do Senhor. O pão que multiplicou ontem pode até faltar hoje, mas nós queremos que o Senhor permaneça no centro da nossa vida.
Aleluia. Jesus, o Senhor, é o mais importante para nós. A quem iremos? Senhor, nossa visão, nossa preocupação está com a vida eterna. E vida eterna, só Tu tens. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmão, Pedro estava com seus pés no solo, no chão, mas o seu coração em Cristo já estava na eternidade. Eu quero encerrar por aqui dizendo para os irmãos o seguinte: vamos pensar um pouquinho mais na vida eterna, meus irmãos. Vamos pensar mais um pouquinho na alma. A qualquer momento a gente pode partir desta terra e tudo que nós conquistamos vai ficar tudo aqui. E para onde iremos? Com quem iremos morar na eternidade? Então pensa nisso, porque estamos vendo uma geração, uma multidão de pessoas que às vezes, se é campanha de irmãos, se é campanha de oração, meu Deus do céu, pode contar nos dedos, irmão. Se é campanha em busca dos dons, em busca do revestimento espiritual, pode contar no dedo, irmão, quem vai? Agora, quando é campanha de prosperidade, quando é campanha de cura, quando é campanha, sabe, das coisas, voltado em busca das coisas que, para esta vida, parece que causa um interesse tão grande nas pessoas. Mas, quando se trata para coisas da vida eterna, as pessoas se recusam, as pessoas recuam, as pessoas não vão. Então, amados, vamos parar, refletir, pensar. Nós temos uma alma que precisa morar com Deus na eternidade. Todos aqueles que não for morar com Deus na eternidade, vai ter uma outra eternidade fora de Deus, que vai ser um inferno para sempre, sofrendo. Mas aqueles que escolhem Cristo, escolhem absorver a vida de Cristo, viver a vida de Cristo aqui, pode ter certeza, vai colher essa bênção eterna, estar com Deus na eternidade. Amém? Qual é a motivação que você está seguindo Jesus? É Cristo ou o que Cristo pode fazer? Pensa na eternidade, onde você vai passar e com quem você vai passar. Que a sua decisão seja Cristo. Amém? Se você recebeu tal bênção, glorifica a Deus. E enquanto não recebe, continua glorificando a Deus. E se caso não receber, sirva a Deus, porque Deus é mais importante ainda do que essa bênção que você precisa. Eu sei que esse sermão é duro, né? Porque muitas pessoas querem, não, Deus é contigo, Deus vai te dar tudo, tudinho, Deus vai te dar tudo que você... Mas nem sempre, a gente sabe que na realidade não é, irmão. Quantas coisas Deus já nos deu milagrosamente, mas quantas coisas também Deus resolveu nos provar. Ele continua sendo Deus. Então, quando a gente aprende a relacionar com o que Deus é, tudo muda, irmão. É Deus que faz sentido, faz a vida ter sentido. Amém? Como Jó perdeu tudo, mas continuou firme na presença de Deus, porque para Jó, Deus era mais importante do que aquilo que Deus poderia fazer. Deus me deu, Deus tomou. Mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Vamos então finalizar esta live. Forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.